Olá, boa noite. Depois de um longo tempo estou aqui no meu canal, no canal Arregui, falando com vocês sobre futebol brasileiro. Eu estive me recuperando de uma cirurgia que eu fiz na vista, glaucoma e catarata no olho direito. Fiquei um tempo de tampão, né? Meio oculto aí nas trevas. Não pude participar aqui do meu canal. Agora estou voltando para poder exercitar um pouco e discutir com vocês aqui. Numa noite que começou, no sábado que começou o Campeonato Brasileiro com um bom estilo. 7 jogos, 19 gols. Apenas um empate, né? E brilho do futebol carioca, principalmente da dupla Fluminense e Vasco. O Botafogo também começou bem com o pé direito, né? Fluminense e Vasco conquistaram vitórias maiúsculas em Belo Horizonte. O Fluminense goleou, para 3-0 é goleada, né? Fez 3-0 no América, no Independência. No América, que é um time acertadinho, que duas vezes brigou por Libertadores nos dois últimos brasileiros, numa delas conseguiu ir, na outra por pouco não foi. Então um time muito bem armado, dirigido pelo Wagner Mancini. O Fluminense resistiu ao primeiro tempo, porque ele jogou muito mal, foi envolvido, o América foi superior, mas no segundo tempo o Fernando Diniz fez uma troca sensacional. Ele botou o Lelê em campo, no lugar do Pirani, e o time mudou. O Lelê jogou como se estivesse no Volta Redonda. Uma das sensações do Campeonato Carioca jogando pelo Volta Redonda, jogou solto, livre, tranquilo, participou de todas as jogadas de gol. Logo aos 2 minutos, um pênalti do Nino Paraíba no John Kennedy, no lançamento do Lelê. O Cana chutou, o Cavicchioli defendeu, a bola bateu no travessão, quicou em cima da linha, um pênalti perdido. É o segundo que o Cano perde em 2 jogos, que ele perdeu domingo na final do Carioca, né? Só que ele no rebote do Santos ele fez o gol, naquela goleada do Fluminense sobre o Flamengo. Só que aos 6 minutos o Cano recebeu do Lelê e do Samuel Xavier pelo meio, driblou o Cavicchioli e não perdoou. Recuperou-se apenas 4 minutos depois, 1-0 Fluminense ali. Não dizia o que era o jogo, porque o América até então tinha sido melhor, mas ali o Fluminense deslanchou a partir dali. Aos 14 minutos, um lançamento sensacional do Lelê atravessado. O John Kennedy, que fez uma boa partida, fez 2-0. O Fluminense tomou conta do jogo. E aos 26, o próprio Lelê, numa jogada individual sensacional, 3-0. A atuação muito boa, muito convincente do Fluminense, desfalcado de vários titulares. O Fernando Diniz poupou Marcelo, poupou Arias, poupou o Keno, que entrou no final do jogo, poupou alguns jogadores ali. Mesmo assim, o Fluminense se conduziu muito bem e se mostrou a sua força, principalmente no segundo tempo. Outro que mostrou força, mas pelo primeiro, foi o Vasco. O jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão à noite, o jogo que fechou o sábado de futebol aqui. Aos 4 minutos, um cruzamento do Peck da direita, o Andrei de cabeça, quase em cima da linha, fez 1-0 para o Vasco, que foi implacável para cima do Atlético. Aos 9 minutos, construiu uma bela jogada e o Gabriel Peck, que tinha participado do primeiro gol, fez o segundo, 2-0. E o Vasco superior causou perigo ali, o Everson evitou que seria o terceiro gol vascaíno, seria um desastre inominável para o Atlético. O Maurício Barbieri foi expulso aos 36 do segundo, o Rafael Claus o expulsou, saiu reclamando muito. Aos 49, o Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, colocou o Atlético ali no jogo de novo a fazer 2-1, aos 49 do primeiro. No segundo tempo foi um sufoco, o Atlético tentou de todas as formas, cruzando, o Gabriel Peck até os acréscimos não tinha feito nenhuma defesa, mas fez uma sensacional no chute do Hulk da meia-lua, a bola ia no ângulo, o goleiro foi lá e buscou, muito boa defesa do goleiro, sensacional, né? O Vasco teve méritos na vitória. O Atlético poderia ter obtido o empate ali pela pressão no final ali, né? Mas o Vasco foi uma partida exemplar de dedicação, de luta, de tenacidade. Conduziu-se muito bem, conseguiu com maturidade. Esse Andrei é muito promissor, esse jogador, muito interessante. O Peck, enquanto teve fôlego, também jogou muito bem. Muito boa a vitória do Vasco, uma boa participação do goleiro também, muito boa. Na hora que precisou, ele interveio com facilidade ali. Então a vitória legal do Vasco, 2-1, salta muito bem em seu retorno à Série A depois de 2 anos amargando a B. E outro que foi muito bem os cariocas, não com brilho da dupla que foi a Belo Horizonte, foi o Botafogo, jogou no Newton Santos e ganhou do São Paulo por 2-1. Logo aos 4 minutos de partida, o Tiquinho Soares fez 1-0 para o Fogão. Aos 14, o Caleri empatou. E aos 42 do segundo, o Eduardo, muito boa participação, que ele participou do primeiro gol também. O Eduardo, aos 42 do segundo, fez o gol da vitória botafoguense, que também arranca com o pé direito. A ver agora a estreia do Flamengo neste domingo, né? O Palmeiras, atual campeão, começou muito bem a campanha pelo segundo título consecutivo, saiu do seu 12º, ao ganhar do Cuiabá por 2-1 no Allianz Parque, uma partida difícil para o Palmeiras. Não foi fácil, não. O Endrick
aos 4 minutos de jogo, fez o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, o garoto Hendrick, primeiro gol da competição. Aos 45, o Abel Ferreira, para não perder o hábito, foi expulso pelo Paulo César Zanovelli, o árbitro. Curiosamente, o Palmeiras e o Vasco tiveram técnicos expulsos, vão se enfrentar na segunda rodada. E os técnicos interinos vão dirigir o time aí. O do Vasco, inclusive, é o Maldonado, aquele antigo volante, jogou em vários clubes brasileiros aí, volante chileno. Aos 51 ainda do primeiro tempo, o Raniel empatou para o Cuiabá. Aos 11 minutos do segundo, o Felipe Augusto foi expulso. E aos 19, o Flaco Lopes aproveitou uma sobra na defesa e fez 2-1 para o Palmeiras. Aos 37, o Dudu acertou a trave. E o Breno Lopes fez um gol anulado aos 52, sendo que o Everton fez a defesa milagrosa um pouquinho antes na cabeçada frontal do jogador do Cuiabá. Por pouco o Palmeiras não cede de empate, absurdo ali, com um a mais o tempo quase todo do segundo tempo. Outro que foi muito bem, estreia de virada, Paulista, que venceu também, o Bragantino, de virada ganhou do Bahia por 2-1. Everaldo, aos 44, fez 1-0 para o Bahia. Aos 8 do segundo, o Juninho fez 1-1. O Bruninho fez 1-1, e aos 24, o Eduardo Sacha, que foi contratado agora do Atlético Mineiro, fez o gol da virada do Bragantino, que arranca bem na competição também. E o último jogo da rodada aqui, na Arena da Baixada, Atlético Furacão 2, Goiás 0. Gols de Pedro Henrique aos 35 do primeiro tempo e Christian aos 11 do segundo. E ainda teve um jogo no Castelão, o único empate da tarde, do dia, do sábado, Fortaleza 1, Internacional 1. Os gols do segundo tempo, Wanderson para o Inter, aos 8, e Moisés para o Fortaleza, aos 10. A competição continua neste domingo com 3 jogos apenas. Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro também de volta, assim como o Bahia, como o Vasco e como o Grêmio. Flamengo e Coritiba, e Grêmio e Santos. Esse jogo encerra a primeira rodada do Brasileiro, que seja mantida a média de gols. 19 gols por 7 jogos, são quase 3 por rodada, é muito bom esse número. Começou bem a Brasileiro, com brilho destacado dos cariocas ali, notadamente Fluminense e Vasco. É isso aí, meus amigos, até a próxima.